Olá, novamente aqui no meu canal de YouTube para falar sobre o livro 25 anos de política externa brasileira, né, que eu sou coautor e organizador. São 28 professores dos Estados Unidos, da, do Canadá, da Venezuela, da Argentina e do Nordeste, do Sul, e de tudo quanto é lugar aqui tem algum especialista, professor e pesquisador nisso, né? E a presença aqui do Heródoto Barbeiro, um amigo de algumas décadas, não digo tantas, porque senão as pessoas vão especular a nossa idade, porque ele é, com certeza, o jornalista com maior formação também é, em história, né, e muitas outras coisas, que é respeitado pelas suas posições. Nós vamos fazer um bate-papo e eu queria que ele conversasse também comigo sobre esse assunto de até que ponto está bom, está ruim, ou devia ser outro, o tipo é, a maneira como a nossa imprensa está, enfim, considerando é, esta crise militar e política que envolve ali mais uma vez o Oriente Médio. Então, o que é que você diria sobre isso, para começar, Geraldo? Professor, normalmente os jornalistas, de uma maneira geral, e o noticiário, de uma maneira geral, eles não dão muito espaço para a política externa brasileira. E mesmo o nome dos ministros das Relações Exteriores do Brasil não tem o mesmo espaço que tem, por exemplo, o ministro da Economia, ou o ministro da Justiça, ou, enfim, outros ministros. Mas eu acho que o Ministério das Relações Exteriores ganha uma importância muito grande, e eu cheguei a folhear um pouco o livro que você organiza e que você escreve, nos últimos tempos. Porque se a gente olhar um pouco para o passado, eu me lembro de que a política externa brasileira, alguém tinha dito o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eu me lembro, essa frase ficou Sim, famosa e todo mundo sim. dizia, bom, então o Brasil está sempre alinhado do lado dos Estados Unidos. Mas, logicamente, as pessoas que nos acompanham sabem que esse período era um período de uma guerra fria intensa. Ou seja, o mundo estava dividido, bipolarizado entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, e você não tinha muita escolha. Ou você ficava de um lado, ou você ficava do outro. É verdade, e você sabe isso muito melhor do que eu, que houve até uma tentativa de se transformar ou de se criar um grupo de países neutros. E nesse período o Brasil chegou até a ameaçar a sua participação nesse grupo de países neutros, mas sem sucesso. Ou seja, a nossa política externa ela estava diretamente relacionada com a política externa dos Estados Unidos. Mas eu creio o seguinte, no final do século passado e no começo desse século, a gente assiste também, primeiro o final da União Soviética e o mundo chamado unipolar. E depois o nascimento, pelo menos embrionário ainda, de alguns outros polos que não necessariamente só os Estados Unidos. Um polo, por exemplo, liderado pela China e um outro polo liderado por outras nações do mundo, como, por exemplo, a Índia e outros mais. E o Brasil, então, vem procurando se situar nesses polos internacionais. Ora de um lado, ora de outro lado. Mas eu acho que para o público em geral, para as pessoas que elegem, inclusive, o presidente da República, elas não têm muita clareza de qual é a política externa brasileira. E, às vezes, acho que o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, ele é mais uma casa de burocratas do que propriamente de políticos que abertamente, claramente, dizem se o Brasil apoia isso, apoia aquilo e por aí afora. Então, eu acho que é uma mudança significativa dos últimos tempos que enquanto cidadãos, temos que acompanhar. Então, veja bem, nós temos um problema, não é o de que é desconhecido na política externa. Nós temos um problema porque a nossa política externa ela não tem clareza, né? Não tem nem clareza naquele alinhamento com os Estados Unidos, nem tem hoje clareza para onde ela quer ir. Quer dizer, uma política externa ela deve estar voltada para você se beneficiar o máximo possível dos seus amigos e evitar e se defender contra as ameaças dos outros, né? Então, essa coisa não é definida muito claramente. A política externa fala em grandes princípios,
fala assim, por exemplo, de o desenvolvimento próprio uma necessidade de proteger os interesses e a natureza de cada país, etc. Os povos é, têm direito de se defender de se desenvolver, etc. Mas isso é uma coisa muito geral. Por exemplo, o que tem isso a ver com o envolvimento do Brasil, o tipo de envolvimento que o Brasil está tendo com esta crise entre Israel e Palestina? A gente não sabe muito bem o que nós desejamos. Né? Nós desejamos ser um grande país que vai levar a paz e acabar com essa guerra, ou nós somos um país que não tem poder para fazer isso, então ele tem que ser o neutro o máximo possível, né? E poder fazer como está se fazendo. Por exemplo, essa pausa que foi feita, chamada pausa humanística, né? Humanitária, ela ela foi feita não pelos grandes potências que estão dirigindo tudo, mas nem diretamente, somente por Israel e os Estados Unidos, mas a carta principal, o Coringa ali foi o Qatar, que é um pequeno país, embora seja muito rico, e que não estava ligado, não tem sequer relações exteriores com, com Israel. Agora, professor, popularmente, olhando só do lado como jornalista, que é o que eu faço, muitas vezes a gente é levado a acreditar o seguinte, que o presidente brasileiro se encontrou com o presidente de um outro país. Aí nós tiramos foto e tal, e tal, e tal. Então, aparentemente, parece o seguinte, que a política externa é a aproximação entre dois homens que se encontram na ONU, se encontram nos BRICS, ou se encontram em qualquer outra reunião, todos abraçados e tudo mais. E a gente sabe o seguinte, a gente sabe que por trás disso tem aquela máxima que diz que país não tem amizades, que país tem interesses. E um dos responsáveis pela defesa dos interesses desse país no cenário internacional é, indiscutivelmente, o Ministério das Relações Exteriores, sem dúvida alguma. É ele que elabora essas teses todas. Mas eu acho que é uma outra coisa também interessante, que a população também muitas vezes não entende, é que a política externa parece que é da cabeça do presidente da República. Parece que o verdadeiro ministro das Relações Exteriores do Brasil é o presidente da República, e não alguém que está ao seu lado, que conhece profundamente os trâmites internacionais, as disputas internacionais, as discussões que muitas vezes não chegam até a mídia, mas elas acontecem todos os dias. Sim, Então, a impressão que dá é que é o presidente que conduz, e não o Ministério das Relações Exteriores, como a gente tinha no passado. Vários exemplos históricos que você sabe isso aí melhor do que qualquer um de nós. claro, mas veja o que acontece quando o ministro das Relações Exteriores e o próprio presidente da República pensa a mesma coisa, que política é a política do presidente se encontrando com outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de acompanhar autoridades, inclusive presidentes, né? E o que eu noto é que o encontro entre os presidentes, ele é uma coisa puramente de bater uma fotografia, né? É uma oportunidade de foto. Todo o resto se passa ali nos bastidores, né? E é ali que as decisões são feitas, eles só vão assinar embaixo. Bom, este é um problema quando o presidente acha que é ele que ele é quem manda, o ministro acha que é ele que manda, o governo inteiro acha que só ele decide, quando, na verdade, o que é decidido nessa coisa, que tipo de coisa está escrita num papel. Né? E, às vezes, tem reuniões em que não tem papel nenhum, porque não chegou a nenhum resultado. Né? É um problema. Professor, até queria lembrar o seguinte, quando nós pegamos as campanhas eleitorais para a presidência da República do Brasil, estou falando dos últimos, na campanha eleitoral ninguém fala de política externa. Você não sabe qual é a política externa que o novo governo vai assumir. Diferentemente de outros países do mundo, a gente falou dos Estados Unidos, onde é claro para a população a posição do Partido Democrata e do Partido Republicano em relação a certos temas internacionais. E o secretário de Estado dos Estados Unidos tem uma importância fundamental. Ou seja, ele fala, ele é um personagem importante ao lado do presidente da República, sem dúvida alguma.
Mas ele não, ele é um personagem importante. Já no Brasil, a gente não tem esse personagem. Ou seja, nós estamos aguardando, então, que o presidente diga, olha, nessa direção, naquela, nós nos aproximamos desse ou daquele, etc. Mas, eu digo, para que a opinião pública possa, fora os entendidos, fora os especialistas, logicamente, estou falando de quem está de fora, o cidadão da orelha de fora, ele não sabe para onde isso pode ir. Então, diz, não, mas o presidente é de esquerda, ele vai procurar os países que estão mais à esquerda. Se ele é mais direita, ele vai procurar os países da direita. E às vezes, até quando acontece isso em outros países do mundo, mais recentemente no caso da Argentina, onde o candidato falou claramente qual é a sua política externa, com quem ele quer se entender, com quem ele não quer, ficou claro. Mas nós nunca tivemos isso na campanha eleitoral brasileira. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, nem que está certo, nem que está errado. Eu apenas estou constatando fatos, não é? Que a política externa ela fica circunscrita, portanto, a ou uma decisão do presidente, ou não dá para entender bem no programa de governo. Porque se ele não é divulgado, se ele não é debatido, se eu não sei o que ele pensa antes da eleição, eu tenho que aceitar aquilo que o presidente eleito, seja ele quem for, vai tocar a nossa política externa. Pois é, mas veja bem, nós, né, que temos obrigação de nos manter informados e de fazer, dar o devido peso digamos, a diplomacia presidencial, mas dar também o devido respeito para o governo, de maneira geral, a opinião pública, etc., nós temos obrigação de mostrar isso. Olha, nada disso é tão importante. Quer dizer, o Brasil não tem condições de interferir nesse tipo de guerra, mas ele tem a possibilidade de ajudar a que os outros países resolvam esse tipo de problema. Porque, como disse recentemente um colega meu, que eu acabei de fazer uma entrevista com ele, professor lá na UNB, Universidade Nacional do Brasil, do Distrito Federal, né? A ONU foi feita não para evitar guerras, para evitar crises, e não para resolver, porque ela não tem instrumentos para resolver. Nessa situação, por exemplo, ele citou com muita clareza, não tem como a ONU obrigar o Hamas a fazer o que quer que seja, mas ela poderia determinar para Israel, mas nem isso é possível. Mas não sendo possível, a ONU não tem que definir o resultado. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Quer dizer, eu acho que nós temos a obrigação de esclarecer isso melhor, né? Inclusive, uma coisa que ainda não veio à baila, mas veio muito, mas que está no pensamento de todas as universidades estrangeiras aqui, francesas, mesmo indianas, etc., que havia um acordo que ia deixar um acordo entre Israel, os Estados Unidos e os impérios, né? Os impérios. Sem dúvida. Agora, professor, em relação, inclusive, a essa participação da ONU, eu acho que as pessoas também imaginam o seguinte: aquilo que for decidido da ONU, todo mundo tem que acatar. Quase como se fosse uma Assembleia Geral de Nações. Infelizmente, ou felizmente, não é assim. Eu me lembro que, pela primeira vez que eu ouvi dizer que o Brasil reivindicava uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente, salvo engano, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que é um professor universitário, um homem que conhece profundamente história, conhece profundamente relações internacionais. Mas de lá para cá, a gente tem percebido que não tem evoluído, bem porque a ONU não passou por nenhuma modificação. Ela tem exatamente a mesma estrutura que ela foi criada lá em 1946, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, nós temos uma Assembleia Geral, a Assembleia Geral você pode debater, pode dizer o que você quiser, mas na hora da decisão, quem decide é o Conselho de Segurança da ONU. E as pessoas sabem que tem 5 países que têm o direito a veto, e são 5 permanentes. Os demais 10, aliás, o Brasil, inclusive, faz parte atualmente dos 10, eles podem até dirigir o encontro. Mas se um daqueles países que tem direito a veto intervém, simplesmente a coisa para por aí e não procede mais. Então, a ONU, ela talvez pudesse ter uma participação maior, seria desejável que isso acontecesse, mas talvez se houver uma reforma
dentro do Estatuto da ONU, a maneira pela qual ela deve se comportar. Porque em 1947, você sabe melhor do que eu, o mundo mudou muito de lá para cá. Claro, Mudou bastante, claro. não é verdade? 1947 é o início da Guerra Fria. Então era aqui ou lá. Mas hoje eu acho que nós temos não mais um mundo unipolar, como tivemos depois da queda do Muro de Berlim, mas hoje nós estamos partindo para um mundo pluri, e não mais unopolar, um mundo pluripolar. Então, eu acho que os países estão se movimentando nesse sentido, e aí aparece a oportunidade para o Brasil, com a sua política externa, de se situar dentro de um desses polos e ter uma participação mais ativa, mais efetiva, do que simplesmente fazer parte de um conselho na qual ele não tem o poder de veto. Muito bem, nós vamos finalizar agora, porque o tempo é resumido, né? E eu queria apenas lembrar que o 25 anos de política externa brasileira está sendo, é, vai ter um lançamento agora no dia 5 às 19 horas, e eu quero que vocês saibam que o livro está disponível agora para entrega, e eu vou informar aqui, depois nós vamos colocar uma tarja com o endereço de e-mail para essa informação, tá bom? E Sem dúvida, eu não li o livro todo ainda, eu dei uma folhada no livro, porque o livro realmente é muito denso. Eu vi lá, tem muitos especialistas, tenho certeza que a leitura desse livro vai ajudar bastante a gente a entender o que acontece no mundo, sem dúvida alguma. E espero, logicamente, que os jornalistas, de uma maneira geral, leiam esse livro, né, e possam, então, tirar suas próprias conclusões e aprendizados de tudo aquilo que está escrito lá. muito bem, muito obrigado, Heródoto Barbeiro. Até a próxima, nosso próximo encontro. E para vocês, terminamos. Tchau. Então, eu que agradeço, professor, e quero dizer que muitas vezes eu já o entrevistei. Toda vez que havia um caso difícil de entender, eu te ligava e espero continuar a poder ter essa oportunidade para que vocês possam explicar. Eu faço perguntas não minhas, não sou um acadêmico, sou um jornalista. Faço perguntas que eu creio que o povo, que as pessoas, que a audiência gostaria que eu fizesse. Mas eu aproveito muito e aprendo muito, viu, professor? Um abraço e muito obrigado. Grande abraço, estamos finalizando. Tchau. Até mais, obrigado.